Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos os irmãos aqui da congregação de Sorocaba, aqueles irmãos também que vieram das demais congregações para prestigiar o nosso aniversário, 42 anos da família apostólica aqui na congregação de Sorocaba. E para comemorar esse também nosso aniversário, nós teremos uma explanação, uma pregação do pastor Meira neste dia, e estamos muito felizes. Eu digo a toda a igreja que quando nós, todo o pessoal da organização, junto ao Instituto, o pessoal da cantina, decidimos fazer esse convite também ao pastor Meira, foi pensando nele para uma pregação sobre esse tema muito importante para todos nós. Então, teremos aqui um tempo para poder aprender, poder extrair mais informações do que ele tem a nos passar. Então, irmãos, às vezes nós colocamos lá no convite o tema palestra. Alguns irmãos podem ter pensado, nós teremos aqui perguntas, respostas. Não, nós teremos sim uma pregação, né? Ela não vai ser realizada de púlpito, mas aqui do chão para os irmãos, mas será sim uma pregação sobre esse tema muito importante. Então não teremos perguntas, não será realizado nenhuma pergunta e nem aberto a respostas, né, perguntas e respostas, mas vamos todos atentos, aprender um pouco mais sobre esse tema que o pastor tem a nos dizer, tem a nos passar, e com certeza será um aprendizado para todos nós. Eu já agradeço muito, pastor, a sua presença, o seu tempo e muito obrigado. Primeiramente, irmãos, eu apresento a minha saudação a todos, desejando a bênção de nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó, a bênção do nosso querido e estimado irmão Aldo. Na sequência, apresento o meu agradecimento a toda a congregação de Sorocaba por terem me convidado, por terem aceitado que fosse me feito este convite de estar junto com os irmãos para compartilhar, que isso fique bem claro, irmãos, para compartilhar ensinamentos do irmão Aldo, ensinamentos da Santa Avó Rosa, ensinamentos de Jesus, ensinamentos do nosso Deus. Para isso, sim. E eu tenho certeza que eles estão muito felizes, porque nós estamos comemorando o aniversário de uma congregação. Nós estamos aqui a comemorar o dia em que o nosso Deus, o Pai, marcou como presença da tua palavra, da tua semente na cidade de Sorocaba. Isso é, no mínimo, muito lindo. Não poderíamos falar nada sem antes pedirmos a permissão do Pai. Eu quero vos convidar a ficar em pé para que nós oremos a Ele. Falemos com Ele, se possível, aqueles que puderem ficarem em pé. Os que podem, curvem suas cabeças, ergam suas mãos aos céus. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos concede neste dia, de estarmos reunidos aqui no teu tabernáculo santo, na tua casa de oração, Pai, onde nesta festividade de aniversário de 42 anos, Pai, em que o Senhor pôde colocar aqui nesta terra fértil a semente da Igreja Apostólica. Muito obrigado. Esta é a nossa primeira palavra de agradecimento aos céus. É a palavra desses teus filhos e filhas que moram, que residem, que vivem neste lugar. E também da Igreja Apostólica no seu todo. Pai bendito, neste momento nós iremos falar algo sobre os dois santos gloriosos que o Senhor nos deu. E eu quero pedir a tua bênção, a tua graça, a tua inspiração. E principalmente, Pai, que esses meus irmãos e irmãs que aqui estão possam ter sua mente aberta para compreender verdadeiramente o valor deste Consolador, o valor deste profeta que temos, o nosso santo irmão Aldo. Querido Primaz, em tuas mãos entregamos este trabalho e temos a certeza que, como o Senhor, estão anjos e santos gloriosos para nos abençoar.
de tal forma que será muito produtivo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bem, irmãos, eu preparei algo que foi muito rápido, inclusive no momento em que eu recebi o convite, quando me foi feita a pergunta: pastor, teria algum tema que o senhor gostaria de falar, que o senhor gostaria de pregar? Eu disse sim. Qual tema posso pôr? Eu disse Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo à luz do Evangelho. Foi uma coisa bem rápida. O nosso irmão que falou comigo sabe disso. Foi assim, no automático. Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo à luz do Evangelho. Mas pastor, e aonde o senhor buscou isso? São João capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. Irmãos, a luz para a família apostólica, ela tem sido representada por dois santos gloriosos que o nosso Deus formou. E é desses santos que nós vamos falar nesta oportunidade. Santa Vó Rosa e o nosso santo e querido irmão Aldo. Por que, pastor, luz do Evangelho? Irmãos, todas as vezes que nós estamos em um ambiente que ele é escuro, nós precisamos procurar encontrar primeiro aquilo que se chama tecla, ou seja, um interruptor, aquilo que liga para acendermos a luz. Quando nós nos vemos como seres humanos, como pessoas escolhidas, inclusive por Deus, que nós vamos chegar lá, nós temos a certeza de que uma luz precisa estar em nós, que não basta apenas eu falar que eu sou luz, porque muitas vezes eu preciso refletir se essa luz está acesa ou se ela está apagada. E nós temos visto com muita tristeza, irmãos, com muita dor no coração, luzes se apagarem entre nós, se apagarem sim. E eu digo que são luzes que são apagas, muitas vezes por falta da compreensão do amor de Deus. Por falta de compreensão, sim, do amor de Deus. Desde o início da raça humana é visivelmente claro que Deus criou o homem e a mulher com um propósito, e que esse propósito, ele permanece, é de que ambos fossem verdadeiramente luz, é de que ambos fossem verdadeiramente uma perfeita bênção dos céus nesta terra, fosse uma dádiva do céu. Às vezes eu chego até a imaginar, nas minhas meditações, quando eu paro para meditar, principalmente nas coisas dos céus, eu chego a pensar o seguinte: irmãos, esta terra seria uma extensão dos céus. Esse era o plano do nosso Deus, uma extensão dos céus. Mas eu lhes digo uma coisa, que a melhor maneira de nós buscarmos este amor, buscarmos essa extensão do céu, é irmos à fonte, é irmos àquele local que nos liga aos céus, que nos faz com que essa luz, ela acende dentro de nós. E como pode essa luz acender, pastor? Eu preciso buscar origem. Mas origem de quê, meu irmão? A origem de Deus.
São João, ele buscou. Ele disse: Deus é amor. Deus é amor, irmão. Agora, é nesse amor que a família apostólica precisa se apegar, mas se apegar a cada dia mais. Por que se apegar a cada dia mais? Porque o inimigo de nossas almas, irmãos, ele tem buscado de uma forma, eu digo sempre à igreja, de uma forma urgente, e não só urgente, urgente e mascarada. Ele tem buscado de uma forma urgente e mascarada fazer o quê? Buscar como alvo, como direção dele, a cegueira deste amor. Tem feito com que as pessoas fiquem cegas desse amor, que elas não consigam enxergar esse amor. E aí ele induz nas mentes das pessoas, dos mais fracos, é óbvio, daqueles mais fracos, ele induz a dúvida, ele induz a segurança, ele induz a falta de fé, ele induz a falta de confiança, ele induz um vazio, ele faz com que as pessoas se achem vazias, com que as pessoas não compreendem, com que as pessoas não entendem esse amor verdadeiro do reino dos céus. E nós precisamos e devemos, dentro deste amor puro de Deus, irmãos, notar uma coisa, que desde o primeiro momento em que o homem e a mulher pecou, Deus não os abandonou, não é isso. Pelo contrário, o Pai tomou providência. E que providência Ele tomou? Ele deixou de graça assim? Não, pecou, está pecado, está certo? Também não. Ele deu a cada uma sentença, o que é de justiça. Agora, muito embora essa cobrança de Deus, que for aplicada ao ser humano, hoje nos nossos dias, a maioria, eu diria, das pessoas não convertidas, lógico, elas pagam com grande sofrimento esse erro, esse pecado, pagam com grande sofrimento. O nosso Deus buscou o quê? O que é que o nosso Deus buscou para elas? Através do seu amor infinito, Ele buscou uma forma de resgatá-la. Resgatá-la, irmãos, não só poupar o corpo, como muitas vezes pensam e se preocupam muito com o estado do corpo, que não deve ser só isso, e nós vamos chegar lá. Mas Deus também procurou com a forma de poupar o corpo, mas conduzir primeiramente a alma. De salvar não só o corpo, mas salvar a alma. E nós sabemos que até em determinado ponto, muitos corpos até perecem. Ah, mas fulano pereceu, fulano morreu. É óbvio, nós estamos aqui para isso, para um dia ir embora daqui dessa terra. Mas o ponto, o foco principal do nosso Deus é resgatar a alma, é salvar o espírito. É isso. E qual é a forma que Deus usa? Ou seja, que Deus usou para fazer isso desde o passado para cá? Formar outros homens que pudessem nascer dotado de uma sabedoria especial e que sobretudo prevalecesse o amor de servir o reino dos céus ao ponto de sacrificarem suas próprias vidas pelo amor à alma do seu semelhante. Olha que coisa mais linda, meu irmão. Deus, na sua infinita preocupação, Ele buscou formar, criar homens dotados de poder, de sabedoria, para que pudessem serem seres especiais e que tivessem grandes facilidades, através da bênção dele, para salvar o ser humano, para resgatar o homem e a mulher do pecado. Mas pastor, cita alguns nomes. Eu tenho citado sempre, meu irmão. O santo Josué, o santo Moisés, depois Josué, depois Elias, depois Eliseu e sucessivamente muitos outros, eu tenho citado. Foram homens dotados de poder, dotados de alguma sabedoria, que não eram próprias suas, mas que veio de Deus. Deus deu esta capacidade para eles. Deus os capacitou como homens santos, com poder, para servirem a Ele e amarem a Ele. É bem verdade, irmãos, eu gostaria muito, se eu pudesse, quando eu cito o nome, por exemplo, Santo Moisés, Josué, Elias, Eliseu, se eu pudesse destacar aqui o ministério de cada um, não teria nenhuma dificuldade nisso.
mas o tempo não permite. Não tem como. Mas eu separei uma dessas pessoas. E eu separei aquele primeiro. Quem? Aquela criança que nos dias da fúria de Faraó, aquele que havia ordenado para matar todos os meninos, homens que nascessem, jogando no rio Nilo, assim que acabava de nascer. A parteira já pegava e lançava no rio Nilo. Tristeza, não, irmãos? Mas eu separei este garoto, este menino, o qual a luta daquela mãe desse garoto foi muito grande. Moisés, aquele que foi tirado das águas. Por 3 meses a mãe teve que escondê-lo. Mas chegou um ponto, meu irmão, que não tinha mais o que fazer. Somente diante da intervenção do céu, para que lhe fosse possível mantê-lo vivo. Intervenção do céu. E o mais interessante, não foi só manter o menino Moisés vivo, não. Manter e ele ainda ser criado dentro da casa real. Irmãos, veja o que é ser especial para Deus. Veja quanta luta gera, quanta dificuldade surge quando algo é especial, quando algo é separado pelos céus. E por que surge essa dificuldade toda, essa luta toda, esse empenho todo? Porque nós temos a certeza que temos um inimigo de nossas almas. Nós temos essa certeza. Daí surgir todas essas lutas. O tempo foi passando, o menino cresceu, teve uma criação de príncipe, é lógico, criado dentro da casa real, não poderia ser diferente. Mas um dia ele resolve visitar o seu povo. Um dia ele resolve. E qual não é a angústia de Moisés quando ele vê um egípcio batendo no israelita? Moisés perde o controle. Perde o controle. Ele disse: eu não posso deixar isso acontecer. E ele age com as próprias mãos dele. Depois de agir, o que ele precisa fazer? Fugir. Não tem outro meio. Não tem outra saída. Precisa fugir. E ele foge. Ele vai embora lá para a terra de Midian. Lá ele se casa com Zípora e vai ser pastor de ovelha no campo. E lá no campo, detalhe que eu peço muita atenção dos irmãos e eu sei que estão prestando. Lá no campo, Deus vai chamar Moisés. Lá no campo, Deus vai falar com Moisés. E quando é? Quando Deus dá a primeira missão a Moisés, ele já tem 40 anos de idade. Vamos observar quanto tempo demora para que Deus entre e encontre a hora oportuna dele, Deus, para aquele que desde o seu nascimento ele já tinha as mãos de Deus cuidando dele. Notem bem, Deus age, eu não entrei em detalhe por conta do tempo, mas Deus age com aquela mãe. Toca no coração de betumar aquela cesta, de colocar aquele menino, soltar nas águas. Deus prepara tudo, a filha do rei para ir, para tirar. Prepara a mulher para amamentar, para cuidar, para zelar. Ainda paga um salário, que é a própria mãe do menino Moisés. Moisés é criado na casa real. 40 anos depois. Aí alguém diz assim: mas é interessante esse profeta que essa igreja tem. Ele era vendedor de carro, ele era taxista. Qual a diferença do taxista? Qual a diferença do vendedor de carro e do cuidador de ovelha lá no campo? Era homem que cuidava da sua própria vida, que fazia um trabalho, que prestava um trabalho comum, que tinha um patrão. 40 anos já tinha
ele às mãos de Deus desde o seu nascimento, mas houve a necessidade de passar 40 anos para chegar na hora de Deus, e não na hora dos homens, hora de Deus. Irmãos, quando eu disse Moisés, Elias, Eliseu e sucessivamente muitos outros, eu disse bem claro que foram homens dotados da unção e do Espírito Santo de Deus, dotado. Deus preparou, eram homens comuns, e Deus dotou eles desta virtude. Muito bem, enquanto nós estamos falando de homens dotados, tudo bem. Na terra cada um tinha sua capacidade, de acordo com a vontade de Deus, ele lançava em cada um a sua forma de ser. Só que chegou um momento, meu irmão, chegou um momento em que Deus observa a terra, e ele não tem mais esse homem como um dotado desse poder. Aí muda o verbo. Eis que enviarei o meu filho amado. Olha que coisa, olha que mudança. Nós estamos falando de homens comuns, do santo Moisés, do santo Josué, do santo Elias, do santo Eliseu, e vamos indo. Mas a palavra de Deus, ela precisa se cumprir, ela é escrita. E estava escrito: eis que enviarei o meu filho amado. Só que dessa vez, meu irmão, não é mais um homem comum. E a forma também é bem diferente. Mas como, pastor? Diferente de que jeito? Ele encontra no ser humano uma menina, cuja menina, dotada de virtudes, de sabedoria, de inteligência, do céu. Do céu. E dessa vez não mais em um homem, mas em uma mulher. Virgem Maria, escolhida de Deus, para ser na terra o resultado da vontade do Pai, e consumado a vinda de Jesus, o Filho amado dele, neste mundo. Portanto, Cristo veio, viveu nesta terra, pregou, muito salvou, formou uma igreja naquela época, que era a igreja dos santos apóstolos, já era a igreja apostólica primitiva, porque era a igreja dos seus apóstolos. Agora eu te pergunto, pastor Meira, foi concluído todo o plano de Deus? Foi consumado tudo o que Deus havia preparado e escrito? Não, é óbvio que não. E por que não? Crucificaram Jesus, levaram sem piedade à cruz do Calvário. E agora? O que fazer? Esperar com anseio na palavra de Deus. Esperar. Perguntar: e agora? E agora? E agora? E nós vamos chegar em uma pergunta de e agora também logo mais. Vai preparando o teu coração. E agora? Enquanto nós falamos de homens comum, dotado, foi uma coisa. Mas agora eu falei do Cristo. Eu falei do Filho amado de Deus. E eu disse do anseio na Escritura. Qual seria a palavra? Haverá grande silêncio entre os céus e a terra. Haverá grande silêncio entre os céus e a terra. São João, lá no Apocalipse, o último livro das Sagradas Escrituras, 11:17, o dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. Eu não estou falando de nenhuma literaturazinha, não. Eu estou falando do livro sagrado. Eu estou falando de uma palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 17. O dia chegará, é futuro, vai vir. E o mais interessante de tudo isso é que esse homem que escreveu isso é aquele que o nosso Deus tinha ele lá na ilha de Patmos, preso, ilhado lá.
e que ele por si próprio perguntava, nos seus anseios, e agora? E todas as demais promessas, e tudo que está escrito, e tudo que está registrado. Eu já estou na idade que estou, aqui nesse lugar. O Evangelho diz que ele chorava. Deus então lhe envia um anjo que lhe arrebata aos céus. Opa, espera aí. Eu ouço tanto dizer que o homem não tem a capacidade de ir aos céus. Falam tanto do meu profeta, como que ele ia ao céu? Lá nesse livro, Apocalipse, está bem claro que este homem ia ao céu, e com detalhe, lá nos céus, o anjo que lhe assistia dizia para ele: João, escreva tudo o que você está vendo e ouvindo. Registra. E ele registrou. Ele escreveu o livro do Apocalipse. Muito bem. Eu creio que os irmãos compreenderam perfeitamente. Pois bem, houve silêncio entre os céus e a terra. Mas o dia chegou em que este silêncio foi rompido. O dia chegou em que este silêncio foi quebrado. Os selos se abrem. O nosso Deus, movido por este amor infinito, por este amor infinito dos céus, seu, passa a fazer o quê? A buscar novamente na terra, depois do grande silêncio, pessoas que tivessem sobre si a capacidade, a vontade, o desejo no teu coração de ter uma igreja santa, dirigida pelos céus. E ele foi então trabalhar em corações. Corações que ele já havia inclusive preparado, formado, criado, mas que era necessário que chegasse a tua hora, o teu momento. Porque não se trata do momento do homem, como eu disse, mas do momento de Deus. Nós vamos chegar agora na nossa querida avó. Nós vamos falar agora e dar continuidade no livro sagrado. Mas por que, pastor? O senhor não já está falando? Estou. Mas acontece, meu irmão, minha irmã, que existe ainda pessoas que já foram batizados, que já seguem até o ministério nesta igreja, mas que se perguntarmos, ou quando ela é interrogada, muitas vezes lá fora, no seu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, vem cá, quem é essa Santa Avó Rosa? Nem santa falam, porque não aceitam, tá? Quem é esta Avó Rosa? Dessa igreja que vocês falam aí, Vó Rosa, eu já vi falar. Existem, com dor no coração, eu não estou aqui para omitir, pessoas que já estão há bom tempo nesta igreja, que geme de um lado para o outro, que é isso, e não consegue dar uma resposta convincente, e não conseguem mostrar quem é Santa Avó Rosa. Vamos juntos reaprender agora? No livro de São João, capítulo 7, versículo 38, diz o seguinte: quem crer em mim quem? Em Jesus, é palavra dele.
Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, quem confiar em mim, como está registrado, como está escrito nas Escrituras Sagradas, fontes de sabedoria, de entendimento fluirão sobre o seu ventre, sobre a tua mente, sobre o seu entendimento. Terás facilidade de compreender, de entender e de saber verdadeiramente quem é o Consolador. Mas, pastor, como diz as Escrituras? E eu às vezes tenho dito, quando ouço alguém falar, até para outras pessoas, sabe, aqui na minha igreja, nós não usamos a Bíblia. Mentiu. Eu tenho dito que se há uma igreja que usa a Bíblia, ela se chama apostólica. Usa a Bíblia, detalhe, como ela é, como ela diz, porque Jesus diz, quem crer em mim, como diz. Agora o que eu preciso entender é como diz. Pastor, mas eu não tenho hábito. Pastor, irmãos, os nossos boletins, eles estão devidamente escritos sobre a luz do Espírito Santo do nosso Deus. O que o irmão Aldo nos deixou é legado, é riqueza, é precioso. E não tem como fugir disso. Quantas mensagens bíblicas nós temos, inclusive nos nossos boletins. É legado do irmão Aldo. Então eu preciso crer como ela diz, mas e o que diz? Meu irmão, diz muita coisa. Mas entre as muitas coisas que diz lá, eu destaquei esta luz do Evangelho. Eu destaquei a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o profeta Santo Irmão Aldo. Foram eles que eu destaquei. São João 14:6. Entendimento. Para que eu creia no Consolador, eu preciso crer em Jesus, como diz as Escrituras. E o que diz as Escrituras? Eu disse muita coisa. Entre as muitas coisas, eu quero pegar de cara um capítulo, lá no capítulo 14, no verso 6. Uma palavra de Jesus que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo, ele é usado demais para o apostólico. E muitas vezes eu tenho visto o apostólico abaixar a cabeça e ficar quieto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, como é que vocês falam? Na Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo? A própria palavra de Deus está falando, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja Deus por isso. Porque ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu não li nenhuma tradução bíblica até hoje que diga, ninguém vem ao Pai se não for comigo. Se eu tivesse encontrado essa tradução, eu aceitaria diferente. Porque aí teria que ter sido com ele. Mas ele não disse isso, ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E uma coisa por alguém é diferente de uma coisa com alguém. Eu posso fazer algo por alguém estando aqui. Posso fazer por esta pessoa. Mas para mim fazer com ela, eu preciso estar com ela. É diferente. Jesus, quando ele registra, quando ele escreve isso daqui, e São João registra, ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Primeiro ponto. Segundo, São João 14:16. Eu rogarei ao Pai, e Ele quem, meu irmão? O Pai, vos dará outro Consolador, vos dará, Ele está falando de futuro, dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, é determinação de Jesus, que o mundo não pode receber. Porque esse Jesus, ele é fantástico. Ele fala que não pode, e aí ele fala, agora eu vou falar por quê. Porque não vê e nem conhece. Está claro a resposta de Jesus? Não vê e não conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e está com vós. Oh, palavra que eu sou... Olha, eu diria talvez, num linguajar popular, apaixonado por ela. Por quê? Porque é a palavra onde eu contemplo, onde eu enxergo
onde eu vejo Jesus falando o porquê o mundo não conhece. E ele diz para os apóstolos dele: vós conheceis, ele diz, vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Irmãos, quando eu digo, quando eu estudei, principalmente, esta palavra lá em João 7,38, que diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Eu ficava parado, meditando, às vezes eu ria para mim mesmo, eu ficava rindo. Olha, a forma de compreender a palavra de Deus. Porque ele fala isso, e aí ele vai lá e fala do Consolador. Ele fala que o mundo não conhece, não recebe porque não conhece. Como é que eu recebo? Como é que recebe alguém se você não vê e você nem conhece? Aí, alguém disse para mim: o senhor está enganado. Esse Consolador que Jesus está falando é o Espírito Santo. Eu falo: de jeito nenhum, meu irmão. Nem pensa nisso. Não é não. Não é não. Mas como, pastor? Como é que não é? Eu disse: meu irmão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre existiram. Quem é Deus? É o Espírito Divintíssimo da Santíssima Trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que ele, Jesus, vai... E tem mais, ele ainda diz, ele é tão submisso ao Pai, embora ele disse: eu e o Pai somos um. Ele é tão submisso que ele diz: eu vou rogar para o Pai. Olha que submissão. Eu vou falar com o Pai, e o Pai vai dar. Ele vai enviar esse Consolador. Aí alguém me diz que não, que é o Espírito Santo. Mas por que diz isso? Irmãos, sem debater a ninguém, a religião nenhuma, porque não é o meu perfil e nem meu objetivo, nem o objetivo desta igreja. Grandes pregadores da palavra de Deus, grandes, imensos, que eu respeito muito, mas que ainda não conhecem, eu disse ainda, não conhecem, não provaram da essência do Espírito Santo de Deus, do Consolador, e por não conhecerem ainda, é que não pode falar dele. Quer um exemplo? Eu vou citar um exemplo, que está lá em Mateus capítulo 16, verso 16. Vejo hoje tantos e tantos dizerem o seguinte, falarem que os santos apóstolos receberam de Deus o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Já ouvi muito isso. E são grandes nomes. Aí eu, pastor Meira, digo: está errado. Não foi? Mas o senhor precisa provar que não foi, porque a Bíblia diz isso, diz isso, diz isso e diz isso. Aí eu digo: mas a Bíblia diz também uma prova muito clara que eu posso defendê-las. Como? No dia em que Jesus, poucos dias inclusive antes de ser crucificado, não foi muito, ele pergunta para os seus apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro rapidamente pula lá na frente. Opa! Eu respondo: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Nossa, que coisa linda. Já tinha compreendido Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E o que é que Jesus, que é a parte mais importante do texto, para mim é a resposta de Jesus. O que é que Jesus diz para ele? Pedro, quem te mostrou isso não foi carne, não foi sangue, mas meu Pai que está no céu. Aí eu pergunto: sem intervenção, sem unção do Espírito Santo, alguém pode ver a Deus? Pode receber alguma coisa de Deus? Não, não pode. Quando Jesus disse não foi carne, não foi sangue, foi meu Pai,
É porque eles já eram possuidores do Espírito Santo na vida deles. Ah, pastor, talvez o argumento seja pouco. Segundo argumento, para concluir, o mesmo Jesus: eu vou lavar o pé de vocês. Novamente o Pedro era um apóstolo esperto, hein? Bem ligeiro, ele pula na frente e diz: o meu tu não lava. Mas Pedro não falou: o meu tu não lava, irmãos, por ignorância não, por malcriação não. Ele disse: o meu tu não lava, porque ele achou muito Jesus lavar o pé dele. Ele disse: pelo amor de Deus. Foi por isso. Ele falou: o meu o senhor não vai lavar não. Jesus disse para ele o quê? Vamos novamente na resposta de Jesus: se eu não te lavar, tu não terá parte comigo. Aí ele falou: opa, então não, então me lava inteiro. Já que é para ter parte com o senhor, pode me dar até um banho. Agora eu vou na essência da palavra de Jesus. Qual é a essência dessa palavra? Vós, ele falou com seus apóstolos, vós já estáis limpos, menos um. Olha que palavra bonita, olha que Jesus autêntico. Quando eu falo que é profundo demais falar de Jesus, falar do Evangelho, é isso. Jesus fala para eles: vós já estáis limpo, menos um. Quem é esse um? Era Judas Iscariotes, que não estava limpo, é lógico. Por isso ele disse: vós estáis limpo, menos um. Se os demais estavam limpos, é por quê? Porque eles já eram possuidores do Espírito Santo de Deus. Está provado? Eles já eram possuidores do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus disse para eles: vós estáis limpos. João 14, 26. Mas aquele Consolador que o Pai enviará é futuro em meu nome. Esse vos ensinará, é futuro, todas as coisas, e vos fará, é futuro, lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Será que só na minha Bíblia está escrito tanto futuro assim? Eu tenho certeza que não. Consolador é futuro. Jesus falou de futuro. Esse futuro que se tornou a quebra de um grande silêncio entre os céus e a terra. João 14, 28. Ele pergunta: ouviste o que eu vos disse? Ou seja, vocês ouviram, estão atentos. Eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis. Olha, se vocês me amam, vocês vão ter alegria, vocês vão ter felicidade, vocês vão ficar contentes por eu ter dito que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Nossa, irmãos, quanta clareza a respeito do futuro Consolador. Aí lá no capítulo 14, no verso 29, ele disse: eu vos disse agora, antes que aconteça. Olha como é muita autenticidade, irmãos. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Lá no verso 8, e quando ele vier, meu Deus do céu, convencerá. Quando ele vier lá no futuro, ele convencerá, porque é futuro, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, minha irmã, imaginem uma coisa. Pensem, analisem com o profundo de sua alma, com o profundo do seu entendimento. Acha que o Jesus que nós amamos e que nós servimos é um Jesus que fala que vai mandar alguém, depois ele mesmo vem? Ele fala que vai mandar alguém e ele está escondendo esse alguém? Não, não é não. Esse Jesus, ele é verdadeiro. Quando ele fala que ele vai mandar, é futuro mesmo. Não se trata dele próprio, Jesus. Não se trata do Espírito Santo, não.
Se trata de outro, e os irmãos observaram na leitura que fiz, é a palavra da Bíblia, é a palavra de Deus. Enviará outro. Como é que eu posso falar de outro, meu Deus do céu, sendo eu mesmo ou sendo o Espírito que está aqui comigo? Eu estou dizendo que vai ser outro. É aí que está, meu irmão e minha irmã, a falta do entendimento, a falta desta sabedoria, a falta desta luz do Evangelho. Eu diria luzes do nosso santo irmão Aldo e da nossa santa avó. Eu quero voltar lá em Apocalipse 11:17. O dia chegará que Deus reassumirá todo o teu poder. Irmãos, é bem verdade que esta profecia, essa anunciação, ela veio acontecer depois desse grande silêncio entre os céus e a terra. Daí a família apostólica crer verdadeiramente nesses santos gloriosos, que foi rompido esse silêncio com a vinda, com a formação desses santos. E eu quero lhes, portanto, dizer uma coisa. Agora falando do profeta, eu creio que está bem claro que o Consolador é promessa de Jesus, que seria no futuro, que Ele formaria, que Ele prepararia junto ao Pai e que Ele nos daria, e que seria a quebra desse silêncio. Mas eu disse, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, luz do Evangelho. Então eu preciso falar do Irmão Aldo para encerrar a minha fala sobre este assunto. O ministério do nosso Santo Primaz, ele é, olhem bem, ele é e ele será sempre assunto de controvérsia para todos aqueles que não buscarem como eficiência naquilo que ele próprio ensinou quanto à sua vida e o seu propósito, ou seja, quanto ao propósito de Deus no seu ministério. O ministério do irmão Aldo vai ser controvérsia sempre, mas sempre para aqueles que não buscarem o entendimento. E qual é o entendimento, pastor? Aquele que está nas Escrituras, porque eu iniciei falando, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior, São João 7,38. E eu falei do Consolador, mas eu preciso falar agora do meu profeta, do nosso profeta, o Santo Irmão Aldo. Irmãos, assim aconteceu no tempo de Jesus, e está claro, muito claro, mas muito claro mesmo dentro das Sagradas Escrituras. O ministério do irmão Aldo e o ministério de Jesus, eu tenho dito, eles caminharam junto, eles têm os mesmos segmentos. Os irmãos sabiam que quando Jesus, lá em Jerusalém, falou numa festa a respeito do pastor por excelência, do bom pastor, já queriam matar ele, foi lá naquela época, naquela festa daquele dia. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas, já são minhas, que não são deste aprisco, mas é necessário que eu quem? Jesus. Ele disse que Ele é o caminho e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, então tem que ser Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, por isso Ele diz, é necessário. Tem outras ovelhas, é necessário que eu, Jesus, as conduza também. Agora, para Ele conduzir tem que ser na hora dele, né? Não é na hora que eu quero, que eu acho que eu quero, que fulano ou cicrano quer, o que beltrano quer. Não, é na hora dele. Elas ouvirão a minha voz e haverá. Irmãos, olha como são as coisas de Deus. Elas ouvirão a minha voz e haverá. Haverá, é futuro. Um só rebanho e um só pastor. Por isso, Pai, me ama.
Aí ele dá a explicação. Ele diz para nós: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las. Ninguém tira de mim. Oh, palavra que fortalece, hein? Ninguém tira de mim, mas eu as dou por minha espontânea vontade. Ninguém tira de mim. E não tira. Não, ninguém tira. De Jesus, não. A Bíblia, irmãos, nos diz que durante aquela festa lá em Jerusalém, cercaram Jesus e afrontaram ele. Afrontaram. Eu costumo dar um exemplo de um linguajar popular, que eu gosto de falar muito linguajar popular, que é para a igreja entender. Aqui se fala de colocar num canto de parede. Foi o que fizeram com Jesus naquele dia, naquela festa. Colocaram ele num canto de parede. Está lá, na palavra de Deus. Perguntaram para ele, durante aquela festa: você é ou não é o Cristo? Fala aí já para nós. Até quando nós vamos ficar vivendo nesse suspense seu? Quem é você afinal? Diz aí. Isso está escrito, não é palavra que eu escrevi, não. Isso é palavra de Deus. Basta ler lá em São João, no capítulo 10, do verso 1 ao 42. Vão encontrar isso lá. Falaram para ele. Jesus então, olha, agora olhem, irmãos, olhem as respostas. Olhem o que Jesus falou do Consolador, agora olhem as respostas quando Jesus fala do pastor por excelência. Do nosso irmão Aldo, eu posso falar com tranquilidade. Olha o que ele diz lá. João 10:37. São João 10:37, é a palavra de Jesus. Já vos disse, mas vocês não crê. Jesus falou para eles na hora: eu já falei com vocês e vocês não crê. As obras que eu realizo em nome do Pai, fala por mim. Mas você não crê. Sabem por quê? Meu Deus do céu. Jesus não tinha meio termo, não. Ele é, o irmão Roder é igualzinho. Ela não é. Vocês não crê. Porque não são minhas ovelhas. Eu e o Pai somos um. Pronto. Vocês querem saber a resposta? Está aí. Está aí a resposta. Jesus falou para ele: eu já falei com vocês, vocês não crê. E sabe por que vocês não crê? Vocês não crê porque vocês não são minhas ovelhas. Nossa, ao pé da letra assim. Naquela hora, os judeus pegaram pedra para apedrejarem Jesus. Pegaram pedra, falaram: vamos matá-lo agora. Jesus falou para eles: eu lhe mostrei muitas coisas boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Olha que palavra, olha que humildade. Eu falei para vocês muitas coisas boas da parte do Pai. Por qual delas que vocês querem me matar? Sabe o que eles responderam para Jesus? Não vamos lhe apedrejar por nenhuma das boas obras, mas por essa blasfêmia de você ser um simples homem e se apresentar como Deus. O quê? Parece que eu estou vendo uma mesma passagem que fazem com o nosso profeta. Falaram que ele era um simples homem e é profeta? Pois é, meu irmão. Quando Jesus falou desse profeta, foi isso que ele recebeu. Apedrejamento queriam fazer com ele. Aí Jesus então chegou para eles e disse depois disso: se eu nos realizo a obra do meu Pai, vocês não creem em mim. Se eu as realizo, mesmo que não creem em mim, creiam pelo menos nas obras. Poxa vida, né? Vocês não creem em mim? Tudo bem. Mas então confia na obra do meu Pai. Crê pelo menos nas obras. Para que vocês possam entender que o Pai está em mim e eu estou nele. Que Jesus humilde. Novamente, os judeus se manifestam e diz: vamos apedrejar. Vamos apedrejar. Esse homem está bêbado. Esse homem é louco. Esse homem não está certo da cabeça.
Quando ele falou do último profeta, quando ele falou do último pastor, foi isso que ele ouviu, já naquela época. Já naquela época, ele ouviu isso. Mas, sabe o que ele fez? A palavra de Deus disse, irmãos, que Jesus entrou no meio da multidão, era muita gente naquela festa em Jerusalém. Entrou aqui, escorregou ali, saiu ali, tchau. Foi lá para o outro lado do Jordão, foi lá onde João batizava os primeiros convertidos no Evangelho. Jesus, foi para lá, falou, aqui no meio dessas cobras, não posso ficar não. Desses rebeldes, não posso ficar aqui, vou para lá. Mas sabe qual é a maior alegria que eu tenho na minha vida quando eu leio esse texto? É quando eu leio João 10:41. E muita gente foi ver Jesus de perto. Eita, que gostoso, hein? Teve gente que estava naquele meme e falou, eu ficar no meio desse rebelde nada? Eu quero é ver Jesus de perto. Embora João nunca fez um sinal miraculoso, mas tudo que João ensinou sobre esse profeta, sobre esse Jesus é verdade. E aí muitos foram para Jesus, foram também lá para o outro lado do Jordão. Foram receber inclusive um batismo lá. Eu tenho dito, irmãos, quando eu vou ao contexto desta palavra, que o Santo Irmão Aldo realizou milhares de obras em pessoas que estavam inclusive muito próximas dele, mas que no entanto nunca creram nele. Até porque na hora em que ele fechou os olhos do corpo, essas pessoas já demonstraram sua incredulidade e se manifestaram totalmente oposto a tudo que ele ensinou. Então, meus irmãos, eu quero lhes dizer uma coisa muito séria. Em minhas meditações, em meus estudos, eu tenho imaginado sempre o seguinte: o nosso santo irmão Aldo fez como Jesus. Ele foi para o outro lado do Jordão, onde todos aqueles que quiserem, bem entendido, porque esta é uma palavra que eu costumo pegar a essência da palavra do irmão Aldo, que ele sempre disse isso, ele nunca obrigou ninguém a nada. Mas ele falou, os que quiserem ser felizes, os que quiserem ir para o céu, os que quiserem perseverar nesta terra. Ele sempre falou, e eu repito aqui, os que quiserem ser felizes e buscarem nele o refúgio, é só buscarem nele o refúgio para vencer as lutas e os obstáculos da vida, os obstáculos que surgem a cada dia na nossa vida e na vida dessa igreja. Quem quiser ser feliz, vá também para o outro lado do Jordão. Mas como assim, pastor? Siga tudo que ele ensinou, tudo que ele deixou. Observem que o ministério do irmão Aldo e de Jesus são inteiramente semelhantes. O inimigo sempre levantou os rebeldes com o objetivo de tentar obstruir o caminho daqueles que querem salvação. Sempre. E eu quero dizer, para estar encerrando, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Hoje, a pergunta que os incrédulos nos assolam é a seguinte: por que a igreja sempre pregou que o ministério do irmão Aldo só se encerraria na terra com o arrebatamento da igreja? E tal fato não se cumpriu. Pergunta difícil? Que nada. Fácil demais. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. É fácil a resposta. Para mim, particularmente, já me cercaram, assim, de grupo, 4, 5. Pastor, o senhor nunca pregou que o irmão Aldo só ia para o céu junto com a igreja? Até muitas vezes com ar de deboche. E eu digo, preguei, não foi uma, nem duas, nem três. Foi muitas vezes ao longo do meu ministério, que ele só iria junto com a igreja. Eu preguei. Aí então eu digo, eu ensino a igreja. Se ele fosse o dono do seu próprio desejo, isso teria se cumprido. Se o irmão Aldo mandasse nele, se ele fosse o dono dele, isso tinha acontecido e ia acontecer.
Mas não, ele não mandava nele próprio, não. Ele era dirigido pelo céu, por Jesus. Submissão se chama isso. O irmão Aldo sempre foi submisso a Deus. E Deus nunca falou algo com ele que ele dissesse não para Deus. Não, ele nunca falou não para Jesus. Ele nunca falou não para a Santa Avó. Ele nunca falou não para a Virgem Maria. É exatamente por isso que ele foi. Mas eu quero, inclusive, nessa oportunidade que estou tendo, repetir a pergunta que eu tenho feito. Bem entendido. Há tantos quantos interessam esse assunto. Porque tem pessoa que crê no irmão Aldo e que diz, eu não estou preocupado com isso não. Eu sei que ele foi, mas está conosco. Mas tem gente que carrega uma interrogação. Por quê? Eu quero só fazer uma perguntinha básica. Para essas pessoas, se no dia de sua coroação, Deus tivesse levado a igreja, não era a promessa? Se no dia da coroação do irmão Aldo, Deus tivesse levado a igreja, o senhor, a senhora, você jovem, estaria pronta para falar, eu vou? Não responda, responda só para sua mente. Eu não quero saber, mas pensa também o que vai responder para sua mente, porque mentira não é coisa de Deus e sim do encardido. Não mente não. O senhor vinha obedecendo tudo certinho, o que o irmão ensinou? Tudo, eu disse. A senhora vinha obedecendo tudo certinho? Roupa na disciplina. Não vem para cá dizendo que a minha era mais comprida da disciplina. Não me interessa. E muito menos o irmão. Ele vê tudo. A pergunta é essa. No dia que ele foi, já que eu quero que esse dia tenha sido o dia do arrebatamento da igreja, porque ele só ia com ela, o senhor, a senhora estava pronto, preparadinho para isso? Meu irmão, minha irmã, que a pergunta seja respondida por cada mente. Eu digo da minha parte a resposta, da minha parte. Obrigado, Deus, por o Senhor não ter levado a igreja naquele dia. Até porque me deu a oportunidade de pregar mais um pouco e ensinar um pouco mais os meus irmãos e irmãs, que é o que eu faço com muito amor, com muito carinho a todos. Obrigado, Pai, por não ter levado a igreja. Eu te agradeço porque não levou, Pai, e nos deu ainda uma oportunidade a mais para te servir, para te adorar, para te amar, para aprender mais com o Senhor, Pai. Muito obrigado por isso. Mas o que tem isso com o Evangelho? O que tem? Vamos voltar lá no profeta Moisés, naquele que tinha 40 anos quando o Pai chamou. Ele foi levantado para quê mesmo? Deus não tinha uma missão para Moisés? Tinha. Se tinha, e como tinha? E qual era a missão de Moisés? Tirar um povo lá na terra do Egito e levar lá na terra de Canaã, na terra santa, libertar aqueles escravos do Egito. Tem uma Bíblia que prega isso diferente da missão de Moisés? Eu não conheço ela ainda. A que eu tenho diz que foi para isso que o profeta foi formado. Agora a minha pergunta é esta: Moisés levou o povo na terra prometida? Não levou. Não levou, a palavra de Deus disse que não. Ele foi até o monte, ele via lá do monte, ele via Canaã. Ele enxergava Canaã. Mas ele não pisou lá não. Puxa vida, pastor, então o plano de Deus pode mudar sim, ué? O irmão Aldo era para ir com a igreja, o irmão Aldo não foi. Mas Moisés também não foi, pô. Mas eu não posso terminar sem explicar por que Moisés não foi. Eu sei porque ele não foi.
A palavra de Deus me diz isso. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de sabedoria, fonte de entendimento virá sobre mim. E o que diz a palavra de Deus? É óbvio que ele não fosse um homem de Deus, que tirou um povo de uma terra, passou no meio de um mar, meu irmão, de água, que formou um paredão de um lado, um paredão do outro, a pé enxuto, seco, atravessou no meio desse mar. Quando chegou lá do outro lado do mar, nossa, que fome! Ah, mas não tem comida não? Não tem comida não. Mas esse homem tirou nós lá da beira das panelas de carne para trazer para morrer de fome aqui no deserto? Tem que matar esse homem. Como é que faz um negócio desse? Irmãos, eles viram, irmãos, eles contemplaram o mar se abrir, e nem isso foi o suficiente para crer no Deus de Moisés. Nem isso. Queriam fazer conselho para matar o profeta. Queriam matá-lo. Foi diferente com o meu profeta, com o teu profeta? Foi não, meu irmão. Levaram à beira dos tribunais, à frente dos tribunais, dos júris, humilharam, fizeram o que bem quiseram, colocaram ele no último degrau da vida de um ser humano. Colocaram ele, sabendo quem ele era. Pessoas que sabiam, pessoas que tinham certeza que ele era um santo profeta de Deus. E que planejavam, eu disse, naquele dia, através do mundo, através das pessoas, através de câmeras, de internet, de televisão, de tudo, planejavam sim, aplicar-lhes um julgamento, e até mesmo conduziam cárcere. Mas Deus disse: aqui não, isso é território meu, isso é terra minha, isso é semente minha, isso é profeta que eu levantei, profeta que eu levanto ninguém derruba. Eu recolho, eu levo comigo. Quando tudo estava planejado, montado, o grande cenário contra Aldo Bertoni, os céus festejavam com grande glória, embora com luta, com dor, com muita dor, a sua igreja chorava. Mas o céu festejava. O grande profeta de Deus levantado, formado, receberá a sua coroação. E ele recebeu. Portanto, meus queridos e prezados irmãos, amem este profeta de Deus, creiam nele e não tenham medo, não tenham dúvida, não tenham medo nenhum de falar. Eu tenho enfrentado muito, eu tenho passado por muita afronta, principalmente quando eu digo que é o maior e mais poderoso profeta que pisou na terra. Recebo ligações, recebo telefonema, recebo e-mail, recebo vídeo, recebo WhatsApp, recebo um monte de coisa. Prova, e eu provo. Ele tinha o dom da onisciência e da onipresença, estando aqui conosco. Quem é que teve antes dos profetas? Tinha um grande poder. Não vou menosprezar o poder dos santos profetas, não, de maneira alguma. Não é o objetivo dessa obra. Tinha um grande poder, ressuscitavam pessoas. Quando eu leio lá em 1 Reis 17, 22, eu vejo o santo Elias ressuscitando o filho de uma viúva. Quando eu leio lá em 2 Reis 13, 21, eu vejo que os ossos do profeta Eliseu ressuscitam uma pessoa. Quando vão enterrar uma pessoa, lá e coloca a pessoa e joga, a pessoa toca na ossada de Eliseu, pula, levanta e sai andando e vai embora. É só ler 2 Reis 13, 21. Eram grandes profetas de Deus, mas enxergavam até ali, realizavam grandes milagres até ali onde suas vistas alcançavam. Este profeta não. Ele foi muito mais adiante, ele foi muito além. Ele tinha o dom da onisciência e da onipresença.
seus filhos passando por grande luta, por grande sofrimento, milhares de quilômetros longe. Mas quando o teu nome era lembrado em frações de milésimo de segundo, ele estava presente dando a bênção, e em muitos casos dando a vida, eu disse. E eu não conto, nem falo nenhum testemunho sobre isso, porque o tempo não permite, já está na hora de eu estar encerrando. Mas há muitas e muitas provas de que ele deu a vida, e está dando hoje a vida a muitos. Agora, eu vou encerrar de verdade, tá? Só tem mais um versículozinho ou dois aqui para ler. Eu quero convidar a igreja à alegria, à felicidade, principalmente aos meus amigos de ministério apostólico, músicos que cantam, que tocam, pastores, pregadores desta igreja. Os senhores precisam conhecer esta passagem lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo. Meu Deus, que palavra linda! Já é manifesto, já é conhecedor, já é concreto. Vocês têm que saber que vocês são carta de Cristo, ministrada por nós. Ministrada por nós quem, meu irmão? Por nós, apóstolos de Jesus Cristo. Escrita não com tinta, até porque tinta apaga, tinta rasura, tinta some, tinta se acaba, mas com o Espírito Santo de Deus vivo, não em tábuas de pedra, como Moisés escreveu lá no Velho Testamento, mas em tábuas de carne, no vosso coração. Ele está falando, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu recebo uma carta do céu que diz para mim que já era manifesto que eu sou uma carta de Deus, de Cristo, escrita pelos santos apóstolos, não com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, ou seja, no meu coração. E que é por Cristo que eu tenho essa confiança em Deus. E que confiança é essa? Que Ele me enviou o Espírito Consolador e que Ele me deu o último pastor por excelência, Santo Irmão Aldo Bertoni. Eu vejo, eu agora falo, eu, pastor Meira Filho, uma citação literal do Êxodo nesta palavra de São Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 3. É uma citação, Ezequiel 36, 25, 26. Derramarei sobre vós águas puras, cristalinas, que vos purificarão de todas as vossas imundícies, de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Colocarei, dar-vos-ei um coração de carne, dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais os meus preceitos. Seria impossível eu terminar sem falar que nós precisamos obedecer às leis do nosso Deus, as leis que vieram da Santa Vó Rosa por Jesus, pelo nosso Deus, e que ela, com o nosso Santo Irmão Aldo, tem nos feito capazes de obedecer, porque está colocando dentro de nós um coração novo. Não é um coração de pedra, não é esse coração duro que ela tanto fala dessa disciplina, e que eu quero fazer tudo ao contrário. Não. Sigais, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observais os meus preceitos. Irmãos, vamos seguir, vamos obedecer a Santa Avó, vamos obedecer este grande profeta de Deus, na certeza, na pura certeza de que os céus é conosco, que o profeta que temos é luz na nossa vida, que o Consolador que temos é luz na nossa vida, e fora desta igreja não alcançaremos o que temos já alcançado,
os céus, para a felicidade da nossa alma, a verdadeira paz, o verdadeiro amor de Deus. Esse é o amor infinito de Deus, que ama, que restaura, que faz novo, que troca corações, que tira aquilo que é pedra, aquilo que é dureza, e que põe o teu Espírito dentro de nós. Nesta igreja, o Espírito Santo, ele não atua uma hora agora, outra hora depois, ou amanhã, ou depois, não. Ele precisa atuar 24 horas por dia dentro de cada um de nós, porque a palavra de Deus diz para nós: vós sois templo, casa, templo é morada, vós sois morada do Espírito Santo de Deus. E quem é o Deus nosso? É aquele que vai construir uma casa linda, bonita e vai morar fora dela? Não, esse Deus não. Esse construiu casa bonita, linda, maravilhosa, a obra mais linda que ele fez, mas ele construiu para ele morar dentro. Que ele esteja morando em cada coração e em cada apostólico. Irmãos, muito obrigado pela atenção, obrigado de todo o coração pelo silêncio, pela atenção que pude perceber de cada um dos irmãos. E podem ter certeza que eu fiquei muito feliz. Eu pude começar da forma como preparei, chegar ao meio e chegar ao final, concluir este sermão. O que tantas vezes tenho feito e tenho às vezes encerrado com muita tristeza, às vezes porque não dá tempo, a hora não permite terminar, concluir como eu gostaria. E eu fiz isso para mim é o presente que a Santa Avó e o irmão Aldo me deram pelo aniversário da congregação de Sorocaba. Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração. Logo mais às 18 horas iremos começar a reunião propriamente da festa. Há um programa muito lindo dos irmãos do coral. Compareçam. Quero agradecer aos irmãos que estão internauta, porque chegou ao meu conhecimento que está sendo retransmitido via online. Quero agradecer de coração, muito obrigado a todos vocês, irmãos, amigos, colegas de ministério, enfim, a todos que me deram a oportunidade de estar contigo neste momento, dentro do seu lar, seja no teu computador, no teu celular, enfim, no meio de comunicação que está tendo na internet, para receber este compartilhamento da palavra do irmão Aldo e da Santa Avó, que são as verdadeiras luz do Evangelho, que faz com que qualquer pessoa que acender dentro de si, sendo apostólico ou não, se ele acender esta luz, se ele ligar esta luz, vai ser iluminado. Nós vamos encerrar. Eu gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, ficar em pé. Não dá para encerrar sem agradecer ao nosso Deus. Isso é impossível. Os que puderem, se levantem. Bendito Pai, graças te dou, Pai, de todo o meu coração, de toda a minha alma, por este profeta tão maravilhoso que o Senhor nos deu, o Santo Irmão Aldo, por esse Espírito Consolador, a nossa querida avó. Ó Jesus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, todos os santos, a ti, Mãe Virgem Maria, que cuidaste, zelaste desses santos com tanto carinho, para que esse dia chegasse e que nós pudéssemos hoje estar aqui, felizes, contentes, alegres, exaltando todo o reino dos céus por mais um dia de vitória de uma semente que germinou nesta cidade. Vó bendita, nos prepare desde já para a reunião que logo mais teremos, pois em teu nome esta festa será uma grande festa, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, de aniversário desta congregação. Nós te agradecemos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos, podem estarem todos à vontade. Um grande abraço. Muito obrigado.